Olá, telespectador, olá, telespectadora, muito boa noite. Começa agora o TV Com Debate, direto dos estúdios da TV Com em Santos, ao vivo. E hoje nós vamos discutir várias situações em relação ao trânsito, porque hoje nós temos representantes do Sindicato dos Taxistas e de uma associação de taxistas. Vamos falar sobre tráfego, vamos falar sobre os problemas do trânsito, mobilidade, a polêmica envolvendo o Uber, um serviço que vem tirando o sono de alguns taxistas em algumas cidades do país. Vamos debater todos esses assuntos e eu vou apresentar os meus convidados de hoje. Primeiro eu quero apresentar o Samuel Fonseca, que é presidente do Sinditaxi, e ao lado dele o Walter dos Santos Júnior, que é presidente da Associação Disque Táxi e também é diretor do sindicato. Boa noite, Samuel. Boa noite, Walter. Boa noite. Prazer tê-los aqui no programa. Samuel, recém-eleito presidente, vamos dizer assim, 1º de março. 1º de março. Para quantos anos à frente do sindicato? Eu queria que você contasse um pouco dos teus planos à frente agora do sindicato. O mandato no sindicato ele é de 5 anos. A nossa intenção, não só minha, como da diretoria que assumiu, é sempre melhorar, né? Apresentar propostas positivas, né? Para a gente sempre melhorar o trabalho do taxista e sempre não esquecendo da cidade. Sempre ajudar a cidade em todo o contexto que envolve mobilidade urbana e o bem-estar das pessoas também. Então você fica de agora 2015 até 2020 à frente do sindicato? Positivo, é a minha missão no momento. Quantos filiados tem o sindicato? Hoje nós temos... A gente representa todos os taxistas de Santos. O sindicato ele é o órgão representativo de toda a categoria. E como associados nós temos hoje por volta de... Entre aposentados e da ativa, por volta de 500 associados. Essa representatividade. Santos é uma cidade, a gente estava conversando, você substitui, você é o sucessor do Luiz Antônio Sares Guerra, sim, que está aqui nos estúdios, que foi o presidente que passou o bastão para você. A gente estava conversando antes de começar o programa, que Santos é uma cidade com 1.162 táxis. É muito táxi em relação per capita. Como é que a categoria hoje trabalha o mercado? Tem táxi suficiente para atender os passageiros? Como é que está esse cenário da categoria hoje? A gente enxerga que o número hoje ele é suficiente. O grande problema que a gente encontra é a mobilidade urbana. Dificuldade para trafegar não só em Santos como nas outras cidades. Isso ele interfere não só no ganho do taxista, como até no passageiro que fica aguardando. Às vezes a pessoa reclama que o táxi está demorando, não tem táxi em Santos. E tem táxi é mais do que suficiente. Só que às vezes, e principalmente no horário de pico, o taxista ele não consegue chegar onde tem o passageiro. Tanto aquele que está retornando para o ponto, como aquele que chamou através da rádio táxi, ou através de aplicativo, ele espera mais e dá essa falsa impressão que não tem táxi. Mas o nosso número é mais do que suficiente. Walter, você que trabalha na associação, é isso mesmo? É isso mesmo. O grande vilão do taxista, o grande fantasma que assombra o taxista é a mobilidade urbana. É o trânsito, né? Porque como ele demora muito para terminar a corrida, ele não consegue pegar outra. Se a gente tivesse um trânsito melhor, tudo, ele já terminava uma, já pegava outra, e assim todo mundo ganha. Na opinião de vocês, o que poderia ser feito para melhorar essa questão da mobilidade, se aliviar o trânsito? Vocês são a favor, por exemplo, do rodízio? Nós somos totalmente a favor do rodízio. Por quê? Porque você tirando o veículo particular da rua, você favorece muito a mobilidade da cidade. Você incentiva o transporte coletivo, o transporte alternativo. Você incentiva o transporte público. Tanto o ônibus ele vai rodar mais, o táxi vai rodar. E a pessoa, às vezes, ela não se dá conta que ela deixando o carro em casa, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque para você manter um carro hoje, por mês, você gasta muito dinheiro. Se você utilizasse esse dinheiro para andar ou de táxi ou de ônibus, você ia ver a enorme diferença que faz no orçamento da pessoa. Ela vai economizar. Porque se contar, você vai num teatro, você vai num cinema, tu vai ter que pagar estacionamento, cai na mão no franelinha. Assim não, você chega em cima da hora, faltando 10 minutos, você para na porta, desce, a segurança, você entrar num táxi e descer. Então, acho que é muita vantagem o táxi hoje na cidade. Sem contar com
a bebida, né? Também. Eu ia perguntar hoje- se a lei seca também é um fator que ajuda vocês Sim, a circular mais, né? Porque Sim. o objetivo do taxista, quanto mais ele circular com passageiros, mais ele produz, mais Mais ele ele ganha. ganha. A lei seca ela foi um bem para a sociedade, né? Porque você combater e punir o motorista irresponsável que faz uso de bebida alcoólica e dirige, isso é um bem geral para a sociedade. A gente não pode só pensar no nosso ganho, que o táxi roda a gente mais. Isso é entrou bem para todo no- mundo. a gente entrou na A gente leva, acompanha né? esse Vocês vácuo. estão prontos para Fomos- atender esse sim, filão que sim. surgiu E aí. muito pronto, e cada dia mais. Você estava me falando antes de começar o programa que a qualidade do serviço melhorou. Vocês hoje tem carros melhores. O acesso à compra de veículos é facilitado para o taxista? A gente encontra dificuldade em Santos no atendimento das concessionárias de veículo. Por exemplo, tem colegas aqui em Santos que eles vão a São Paulo comprar o carro. Porque as concessionárias elas só pensam no motorista No particular. no varejo, no particular, e elas esquecem um pouco o taxista. Só que o taxista, ele, em geral, ele troca de carro 2 anos e meio. É praticamente obrigado a isso, né? Porque o carro vai Desgasta desgastando e ele acaba no prejuízo. Então, só que as concessionárias, acho que elas não têm essa visão ainda. Então, o atendimento ele é muito deficitário. Às vezes você vai comprar um carro, eles pedem 40 dias para entregar um carro. Nossa. E vocês literalmente não podem trabalhar, porque vocês Porque- trabalham junto com o carro. Sim, e outra coisa, a gente depende muito de vender o carro para dar entrada e comprar o outro. Aí você precisa dar entrada, aí você já vendeu o teu. Se tu esperar 40 dias sem trabalhar, 40 dias sem ganhar. Sem ganhar. E o que eles alegam? Que demora mesmo? Que, ainda mais que os pátios estão cheios de carro com essa produção que está encalhada aí. Isso aí a gente até estranha, porque eu escuto muito falar em crise. Só que a gente encontra, às vezes, o taxista querendo trocar e precisando trocar de carro, e ele encontra dificuldade na hora de comprar. Ele é mal atendido, o carro demora, como o Walter falou. Eu não entendo a mentalidade dessas pessoas. Porque a venda é bom para todo mundo, né? É, O às táxi vezes- ou particular, o importante é vender, eu acho. Sim. Isso Pode ser aconteceu que eu esteja comigo. errado. Eu fui comprar um carro uma vez e parecia que eles estavam fazendo um favor para mim. E aí você, o taxista tem algum tipo de isenção? Ele paga menos no valor do carro? Sim, sim. Então provavelmente seja essa má vontade. E a mas o gente... desconto é o governo que Mas dá. tá na lei, é lei, não é? Não é uma coisa... Eles não perdem nada. A fábrica não perde nada. Então desconto- o dinheiro não vai para o governo, mas eles continuam ganhando dinheiro Sim, relativo ao valor do veículo. Sim, Isso. só isenta alguns impostos do veículo. E isso envolve também um processo burocrático, né? Não é só ele ir na loja que ele tem um desconto. Ele tem que primeiro procurar a Receita Federal, depois a Fazenda Estadual, para ele ter direito a esse desconto. E tem uma série de requisitos também, e esse desconto só é dado de 2 em 2 anos. Ele tem que ficar com o carro 2 anos Ele é praticamente obrigado a ficar. para obrigado ele a ter ficar. o desconto novamente. Não pode vender o veículo antes disso. A Santos recentemente padronizou as cores dos carros, ou cinza ou branco. Não é isso? Não, vai ser tudo prata. É que Tudo os prata. brancos ainda aceitam. Branco ainda está Conforme passando. vai O trocando. objetivo é ter toda a frota vai ser prata. cinza. Prata. 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 O que vocês acham disso? Outras cidades já fizeram isso. É uma forma de se diferenciar o táxi regulamentado, chapa vermelha, tudo bonitinho, de eventuais outros carros que tentem fazer o trabalho de vocês sem pagar os impostos e sem ter as prerrogativas. Vocês acharam uma iniciativa positiva? A padronização foi um avanço. Porque tudo que você organiza, que você faz as coisas limpas e para as pessoas verem, eu acho que isso é sempre vantajoso para todo mundo. Tanto para a sociedade como para o motorista. Eu acho que isso aí foi um avanço bem positivo. E facilitou também para a pessoa identificar o táxi na rua. Às vezes você está ali, eu preciso de um táxi. E tu vê mais fácil o táxi vindo, tudo. Isso facilitou bastante mesmo. Agora, uma questão tecnológica. Toda a frota atende com cartão de crédito ou débito? Não. Ou ainda tem uma Eu parte acho que que não... uns 80%, né, Samara? Uma grande parte atende. Quase 80% já trabalha com Isso esbarra primeiro na pessoa que não quer trabalhar com o cartão. E segundo, no custo, que a máquina... Tem uma... Às vezes o taxista ele entende que aquilo não é viável. Mas na nossa cabeça, futuramente, não vai ter jeito. Vai ter Hoje esse- o dinheiro é o dinheiro de plástico, né? Não tem jeito. É o que Por rola. um lado, é bom em função da segurança. Vocês Sim, sim. praticamente não ficam com dinheiro em posse ali durante uma corrida,
Por um lado é bom. Por outro, e quem paga essa diferença da maquininha é o taxista. Sim. O taxista ele paga o aluguel do equipamento, aí varia de operadora para operadora, e também uma porcentagem em cima do valor. No Pra débito operadora. é uma porcentagem, no crédito é outra porcentagem. Quando eles te pagam, eles descontam esse percentual. E no caso da associação, todos os veículos da tua associação têm Não. a Eu possibilidade tenho do cartão? 90%. Então não é uma obrigatoriedade, por exemplo, na Não. tua associação ter Não. a maquininha. Mas quando o cliente liga e pede com máquina, a gente Sim, só encaminha. só encaminha para os carros que tem a maquininha. Uma outra curiosidade, hoje em Santos ter carro com ar-condicionado é praticamente É obrigado, pela fundamental. lei é obrigado. Ah, é obrigado? Por Todo essa táxi- nova, com essa padronização, também incluiu-se isso. Todo carro com Porque ar-condicionado. com o nosso clima, o 4 passageiro... portas e ar-condicionado. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. A partir de que ano que toda a frota vai ter que ser... Não, o ar-condicionado já é obrigado. Já é obrigatório. A cor é que eles estão esperando conforme o cara Os vai... 2 anos porque passarem porque quando foi feito isso, por exemplo, o cara tinha comprado um carro preto fazia 2 meses. Sim. E ele tem que esperar aqueles 2 anos do governo, tudo. Então a prefeitura entendeu isso e falou, não, então você vai segurando até quando trocar tem que já colocar prata. Vai se uniformizar a Isso, cor. só a Você cor, fala. agora o resto já está tudo 4 ar-condicionado. portas e... Ar-condicionado e 8 anos de uso, né, Samuel? O carro ele fica no serviço de táxi até 8 anos. Depois ele tem que... Aí tem que trocar. Ele não pode ficar, ele tem que sair. Quem tem hoje um carro que não é prata, a próxima troca dele, ele já é obrigado a colocar um Obrigatoriamente carro tem que ser prata. prata. E a lei antigamente, a anterior era 15 anos. 15 anos. Nossa, muito tempo. É. Que hoje se roda muito mais, né? Ou não? A gente roda mais e também você oferecer um serviço de qualidade é bom pra caramba. Você tem que um carro melhor, um atendimento ferramenta de melhor. trabalho, né? Ela A tem que ferramenta estar perfeita. do cidadão não pode ser diferente disso. Hoje em Santos, o motorista de táxi ele é obrigado a ter ele pode trabalhar de bermuda, ele deve trabalhar de calça. Como é que funciona essa questão da vestimenta? Ele pode trabalhar de bermuda, desde que ela seja uma bermuda padronizada. A prefeitura, no regulamento, ela estipula o tipo de bermuda e a vestimenta que ele pode usar. Mas não tem um prazo determinado durante o ano ou é pelo ano inteiro? Não, ele pode usar bermuda. Pode. No começo foi no verão, mas depois eles Depois já... abriram. Mas com essa questão, por exemplo, do ar-condicionado, não haveria, a não ser que ele ficasse com o ar desligado e só É que não ligasse dá para ficar no ponto do ar ligado. quando né? o Que passageiro aí solicitasse. acaba o combustível. Para ser um taxista, um motorista de táxi, o que precisa? O que a pessoa, por exemplo, que está nos assistindo agora, que essa crise aí, se eventualmente aparecer uma oportunidade de dirigir um táxi. O que a pessoa precisa observar em relação a quem está oferecendo essa vaga, ou quem tem o carro que oferece essa oportunidade? O que ele deve ter? Hoje a gente está sentindo isso, que muita gente, o desemprego, eles estão procurando o táxi. Só que, antes de tudo, ele tem que fazer um curso que é ministrado pela CT. A inscrição é pela internet e ele tem um trabalho para se inscrever porque é muito rápido. São E uma 60 vez por mês, vagas, né, Samuel? 60 Uma vez por vagas. mês só. E aquilo dura 5 minutos, aquela inscrição, porque acaba logo. Na hora que abre, tem que estar atento. Aí ele a fazer. passa por esse curso, depois que ele passar por esse curso, ele está apto a dirigir um táxi. E tem Ele que ter precisa ter uma carteira de habilitação, que categoria? Não tem a categoria, mas tem que estar exército trabalho remunerado. Entendi. Por exemplo, a minha carteira é a carteira... B, pode ser a B, não tem problema. Eu posso, Pode. eventualmente, ser Mas tem que candidato. estar lá escrito, exército trabalho remunerado. Isso. Que vai diferenciar quem tem essa habilitação e Isso. quem tem porque a possibilidade de dirigir o táxi. Para você colocar isso na habilitação, o exerce atividade remunerada, você obrigatoriamente tem que fazer um exame psicotécnico. Psicotécnico. E isso é exigido e é fundamental também, né? Existe algum tipo de diferença? Você falou no psicotécnico. O motorista de táxi, ele é avaliado com um período mais curto de tempo do que o motorista, digamos assim, do carro de passeio? Não. A gente segue a mesma o mesmo coisa. critério. Não Só tem diferenciação. a idade que, se não me engano, vai conforme para 2 vai a anos. idade, né? eles vão Depois diminuindo dos o tempo. 70, né? É. Aí, de 2 em 2 anos, ele é obrigado a renovar ela e fazer esses exames. Normalmente agora de 5 em 5 anos você renova a habilitação. E não tem limite de idade para ser motorista de táxi. Não. Enquanto a pessoa tiver com psicotécnico em dia,
Estando com os documentos em dia. Tá apto ao e trabalho. a saúde, né, também. Que a gente sofre aí na rua. Então, é um desgaste, eu não sei, às vezes a gente pega, eventualmente, táxi, e eu comento com os taxistas que eu costumo andar, eu não sei como é que vocês conseguem, porque tem muita gente ruim no trânsito, e que pensa que sabe dirigir. Então vocês passam cada... E é tudo isso, é o mau motorista, é o sol, é a chuva, tudo, e a gente está lá todos os dias trabalhando. É uma profissão que tem muita dificuldade, só que é uma profissão muito bonita, né? Sim. O taxista ele tem a oportunidade de também, isso às vezes é deixar até de lado. Ele pode ajudar as pessoas, bebê que já nasceu dentro de táxi, um socorro. Você já passou por alguma situação dessa ou não? Eu passei por algumas. Curiosas, alguma coisa que você possa contar aqui? Eu sei que tem algumas que não podem contar, mas escolhe uma aí. Lá tem bastante. Não, eu não tenho muita história para contar assim. Você começou trabalhando com táxi de dia ou de noite? Eu comecei de dia, mas eu trabalhei muito tempo. É de noite que as coisas mais engraçadas e inusitadas acontecem ou não tem? Não tem horário, não tem horário. Mas a noite A noite é mais tranquilo. Não, a noite é mais tranquilo. O trânsito, é mais suave, é mais tranquilo. Mas você pega algumas figuras na noite que você não pegaria de dia. Sim. E de dia você pega muita gente também. E acontece o inverso. O taxista ele é muito formador de opinião, né? E tipo de um psicólogo também. É isso que eu ia falar, um psicólogo. A pessoa chega no carro, tá triste. Rola um desabafo, uma troca de... Por quê? Porque ela sabe que ela, de repente, para algum amigo, ela não ia conseguir falar aquilo. O taxista fala, vou pegar ele hoje, não vou ver mais... Vou ver daqui 1 ano, 2 anos, vou ver a mesma pessoa. Então ela acaba falando coisas que ela não falaria para outras pessoas. Até porque o espaço é pequeno ali, né? O tempo também da corrida, não é, né? Cria uma intimidade, né? Às vezes a pessoa fala até o que não devia falar. O que o Mas ela fala no conselho amoroso. Mas eu nunca fui bom em conselho amoroso. Mas as pessoas pedem. E aí vocês... tem mais coisa engraçada, à noite ou de dia, para você? Cara, eu vivi... O que acontece? Você pode contar alguma coisa que aconteceu contigo? Foi mais curioso à noite ou de dia? De dia. De dia. O que foi o que você possa contar? Uma vez, por exemplo, eu me vi numa briga... De marido e mulher? De marido e mulher, uma separação. E você, eventualmente, estava com algum dos dois ou estava com os dois? Eu estava com o ex-marido. Você estava com esse... Foi dar um flagrante, alguma coisa? Não, ele estava recomeçando a vida dele com uma outra moça. Entendi. Aí a gente parou no endereço e ele falou pra mim, pô, tu pode ir lá pegar minhas malas? Pra você? Eu vou. Eu vou, né? Fui pegar, aí eu bati... Sem desconfiar de nada. Não, ele falou, é que eu não quero ir lá. Ah, tá. Aí eu falei, alguma coisa tem. Que ele travou a porta do carro. Aí eu fui lá, cheio de coragem, bati. Aí quando ela perguntou, eu falei, não, eu vim pegar as malas do rapaz, aí falei o nome dele. Ela, manda ele vir aqui. Eu falei, o que eu faço? Aí eu voltei. Foi lá, pediu pra tu ir lá. E nessa resposta tu já sentiu... Eu vi a fera. O que... E era uma fera. Era uma fera. Aí ele, não, vai tu. Eu falei, mas ela pediu. Acabou que eu tive que carregar as malas todas. Aí ela veio atrás e bateu no carro, quase quebrou o vidro do carro. Ele nem conferiu a roupa nem nada. Então Só liga o carro e vai embora. Travar a porta porque ele sabia Mas a conclusão que eu cheguei naquele dia é que ele estava com a razão. Ele estava com a razão. Que devia ser uma vida dura. Ele fez a coisa certa. Eu acho que ele fez a coisa bem certa. E você, Walter? Já teve alguma... Teve vários problemas. Flagrante, já chegou a fazer o trabalho de detetive também? Já levei bastante gente. Olha, fica aguardando aqui. E é uma situação ruim, porque uma vez eu peguei um rapaz, ele foi na faculdade da namorada. Ele foi dar o flagrante? Eu fiquei 1h30 no carro com o cara sentado atrás de mim. Tem uma hora que você não tem nem mais o que falar, nem o que conversar. E aí ele foi te relatando, olha, eu quero ver ela sair da faculdade, nós vamos atrás e tudo, e você fica ali... E me diz uma coisa, nessa situação, com o carro parado, você está ganhando? Tá ganhando. Tá. Não, pelo menos você estava ali, o taxímetro estava rodando. E uma vez também... E aí você seguiu e deu flagrante? Ou... Não, naquele dia não... Ela fez tudo certo. Foi pra casa, não foi naquele dia ainda. Tá, mas agora a tua experiência como psicólogo do volante, ele estava sendo enganado? Eu acho que sim, mas... Você chegou a ver você chegou a ver a namorada? Era bonita. Era muito... O rapaz não era tão... então, era muito o caminhão dele. Eu acho que... E uma vez também que eu guardei muito, eu fui levar um casal no motel, chegando lá não tinha vaga. E também esse motel, que eu não vou citar o nome, não tinha recepção.
Aí o cara falou, então você aguarda. Então eu entrei, parei lá dentro do motel e o casal atrás, eu falei, vai começar aqui, não vai nem... Os Eu caras já não vou vão nem aproveitar precisar isso aí. É uma situação complicada. É, e complicado. você tem que ficar lá. E tem que se fazer de invisível, né? Sim, não estão me vendo. É bem complicado. Fora a questão de flagrante, algum objeto inusitado que já tenha esquecido no carro? Eu já achei uma bengala. Uma bengala. Uma bengala. Eu não sei se foi milagre. Eu acredito que foi um milagre, porque a bengala ficou dentro do táxi. Mas E como é que o a dono pessoa da bengala não precisou mais dela. saiu sem a bengala? A gente lá na associação, como tem vários carros, né? A pessoa esquece, o taxista leva lá na associação. Então vocês têm um achados e perdidos sim, lá. Sim. Carrinho de bebê, coisa que... Pô, como é que o bebê foi embora, né? Então, E guarda-chuva? Guarda-chuva. Guarda-chuva é lugar Mas, comum já. Como é que tu esquece um carrinho de bebê? É uma coisa muito grande para tu esquecer. Provavelmente essa pessoa pode esquecer um bebê dentro do carro. Então, se ele esqueceu o carrinho no táxi... Deus só que me falta livre. isso. Não, é melhor não esquecer. Por exemplo, vocês já fizeram algum trabalho dentro do terminal de passageiros de cruzeiro? Já teve caso de passageiro chegar tão atrasado que sair e deixar alguma bagagem, acontecer isso? Eu tenho. Agora eu lembrei. Uma vez no terminal de passageiro, o homem ele foi viajar, ele retornou e ele perdeu a aliança. Ele perdeu a aliança. Porque ela não estava no dedo dele e ele ficou procurando a aliança. Aí eu ainda tentei fazer alguma coisa, mas ele ficou meio desesperado, porque ele tinha que voltar para casa. E sem aliança ia pegar mal pra caramba. Ia ficar ruim. Isso foi dentro do terminal, isso aí. Dentro do terminal. E você, Valdo, já chegou a ter alguma situação dessa? Não, no terminal... De esquecer bagagem, de... Não. Mas no pessoal lá, o carro nosso, o pessoal acaba esquecendo. E às vezes o cara vai embora e são coisas que não tem tanto valor assim, nem volta. A gente acaba doando. A gente Por sempre exemplo, devolve. teve 2 carrinhos de bebê agora, eu acabei doando para... Porque fica lá e vocês disponibilizam essa informação, por exemplo? Não, a pessoa liga, né? Pô, vê se eu esqueci no carro. Mas não, sempre isso- na dúvida, né? Sempre Eu na acho, aí dúvida. liga. É. Tá, vocês não trabalham com nenhum tipo de imagem na internet, por exemplo, que disponibilize Não, lá não. um achado de perigo. Mas qualquer coisa, Sim, liga ela no... liga e... Não, realmente achamos, tá aqui, a senhora pode vir retirar aqui. Pra gente ajudar as pessoas. Celular é muito. Celular já abriram uma loja de celular, todos os modelos. Todos os modelos. Para a gente orientar o nosso telespectador, o que o passageiro deve ficar atento? É um número do carro? Sim. É, Hoje eventualmente todos- chamar o motorista pelo nome, perguntar o nome, porque aí isso facilita, acredito que na hora dessa Hoje situação. todos os carros são numerados. Tem um número no paralama dianteiro e também na traseira. As radiotáxis começam com P e os carros comuns, que não são de rádio, começam com C. Anotou esse número, você vai achar o Perfeito. taxista. Porque nem sempre um taxista fica no mesmo carro. Ele pode, eventualmente, trabalhar em outro carro ou não? Pode mudar de carro. E também, às vezes, não acha. E eles não ficam no mesmo lugar. Você pegou no centro, você foi pro Gonzaga, você já vai ficar no Aí Gonzaga. a pessoa volta naquele ponto. Você não volta vai onde achar ele pegou, ali. mas o cara não fica voltando para ali. Uma Mas vez é importante ou o nome do motorista ou o número da... modelo do O carro, número é o mais importante. o nessa número. hora. Porque Só pelo anota aquele número ele já... Vai encontrar. Uma vez esqueceram um smartphone dentro do meu carro e eu não achei aquilo. Eu fui achar ele e ninguém achou. Eu trabalhei 2 dias, eu fui encontrar aquele celular, por acaso, quando eu fui limpar o carro. Aquele smartphone ficou 2 dias dentro do carro e ninguém achou. E entrava passageiro, saía, e eu Porque trabalhando. acontece isso também que o Samuel está falando. Às vezes a pessoa esquece, você pega outro passageiro, Aí leva. alguns Sim, esqueceram que não é, aqui, que não mas tem. Leva. alguns não Mas- falam nada, levam. Nesse caso ficou ali embaixo do banco, ninguém achou, nem eu. Falando nisso, eu sou um cara de uma certa idade já, e eu me lembro que eu assisti uma novela chamada Pecado Capital, que tinha o personagem do Francisco Coco, essa na primeira versão, O Carlão? o Carlão. Esqueceram uma mala de dinheiro no banco de trás. Já aconteceu de alguma coisa semelhante acontecer com vocês dois ou não? Graças a Deus, não. Porque Comigo, dinheiro na mão é vendaval mesmo? Como se não, fosse- porque o trabalho que você tem para devolver, né, e você tem que devolver, não é seu, você tem que devolver. Por exemplo, uma vez eu achei uma necessaire dentro do táxi e era de uma família de Presidente Prudente. Só que, graças a Deus, tinha uma carteirinha do colégio. E você... Eu entrei em contato com o colégio, eles entraram em contato com a família e tinha dinheiro ali dentro.
E por sorte ele tinha um parente que era um médico que morava em Santos. E eu devolvi aquilo no consultório do médico com o dinheiro dentro. Eu fiz essa pergunta de propósito porque eu sei que acontece muito e que o trabalho que vocês fazem justamente é esse também. Alguma coisa que não esteja dentro do carro é levado ou vocês procuram contato ou fica na base de vocês para eventualmente o passageiro reclamar. É E a maioria das vezes o próprio taxista ele procura devolver. Porque às vezes se você deixa a pessoa num local que você identifica, é fácil. Porque às vezes o cara me deixa nessa esquina. Aí mesmo que você queira devolver, você não tem como. Você tem como referência a esquina. Você não sabe. Agora, se deixou numa casa, você vê onde entrou. Mais fácil. Num restaurante. Fica mais fácil. Mais fácil. Que faz parte, inclusive, da profissão de vocês, Sim, ter esse tipo de auxílio. Sim. É comum, é bem comum isso. As pessoas acham que o mundo hoje ele é muito agitado, muito corrido. As pessoas elas acabam esquecendo ali, devido à correria do dia a dia, esquece. Perfeito, senhores. Nós vamos ter que fazer um rápido break. Na volta, nós temos o segundo bloco aqui com o pessoal do Sindicato dos Taxistas. Até lá. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Quero convidar você a participar conosco do programa Viver e Condomínio, que vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados às 11 da manhã e também tem suas reprises às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos,
aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Já estamos de volta com o TV Com Debate. Olha, se o intervalo fosse ao ar, nós teríamos várias histórias aqui dos nossos colegas taxistas. Eu queria abordar um tema agora com vocês. Hoje nós recebemos o Samuel Fonseca, presidente do Sinditaxi, e o Walter dos Santos Júnior, que também é do sindicato, mas também é presidente da Associação de Esquitaxi. Nós estamos hoje vivendo a polêmica envolvendo o Uber, esse novo serviço que chega prometendo mais qualidade, uma série de diferenças em relação ao táxi. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, se é uma concorrência desleal e o que o táxi oferece de positivo em relação ao Uber. Primeiro o Samuel, depois o Walter. A gente precisa falar da legalidade das coisas, né? O táxi ele é um serviço legal, ele é regulado pelo poder público, enquanto esse aplicativo ele é totalmente irregular. Ele é regular, ilegal, imoral, ele anda à margem da lei. É uma concorrência desleal, na tua opinião? E é desleal. E a gente tem a lei federal, a gente tem a lei da mobilidade urbana, que ela diz que esse serviço só pode ser feito pelo taxista. Essa invenção desse aplicativo, ele anda na contramão da lei. Antes da gente falar se é bom ou se é ruim, ele anda na ilegalidade. E é uma concorrência totalmente desleal. Balto. O Samuel falou, acabou já quase. A diferença do Uber para o táxi é a segurança. O taxista, você é treinado, você passa por curso, você é localizado, que nem a gente estava falando, você precisa de alguma coisa, e o Uber, você vai reclamar para quem? Você não sabe quem vem te atender. Se o cara é de boa índole, se não é. Você confiaria pegar seu filho, botar num carro para levar na escola, num carro que você nem sabe, chega um carro preto na sua porta, você nem sabe o que é. Por exemplo, vocês citaram no primeiro bloco a questão só pode ser taxista quem passa pelo curso da CT. Exatamente, tem um curso. E aí a questão do curso é um ponto, mas também existe o fichamento dessa pessoa, os dados pessoais, sim. Eles ficam à disposição tanto da CT quanto da entidade eventualmente que eles venham a servir, seja uma associação ou um taxista autônomo. Existe, tem como se achar, por exemplo, essa pessoa? Sim, tem a fiscalização, né? A CT ela fiscaliza o taxista diariamente. A CT, os agentes vão aos pontos, eles conferem documentação, ele vê se aquele cidadão que está dirigindo, ou ele é o permissionário do serviço, ou ele é um auxiliar cadastrado. Então, existe a fiscalização. Isso que o Walter falou da segurança, isso é fundamental. Como é que você entra num carro, você não sabe quem está ali, de onde veio, quais são as condições daquilo? Em relação à fiscalização, também ficaria mais difícil para a CT fiscalizar. Um carro preto, teria que parar todos os carros para saber quem era quem ali. É verdade, é verdade. Além disso, o taxista ele paga alguns impostos para poder trabalhar. Sim. Eu queria que vocês falassem a respeito desses impostos. E também é uma diferença em relação ao Uber. Vocês pagam para ter a licença para poder trabalhar dentro de uma legislação, dentro da lei. O que não acontece com o Uber. A gente paga a taxa de licença e ISS, né? A gente paga a taxa de licença e ISS e a gente também enfrenta uma outra grande dificuldade na hora de vender esse carro. A depreciação do veículo que é utilizado no serviço de táxi ela é muito grande. Por isso que a gente tem esse desconto na hora de comprar um carro zero, só que na hora da gente vender, a gente encontra muita dificuldade. A gente perde todo esse desconto, porque ninguém compra um táxi. Isso se dilui com o uso feito pelo O carro pode até estar bonito, porque a gente sabe que tem muito taxista que cuida mais, tudo. Mas viu que é uma chapa vermelha, o preço... E um carro que é chapa vermelha, ele sempre será chapa vermelha ou não? Ele pode voltar a ser chapa? Fica a mesma numeração e letra, só que ela passa a ser cinza. Né? Ele muda de categoria, né? O utilizado no táxi ele é a categoria aluguel. A hora que o taxista vende, se ele vender para uma pessoa que não seja taxista,
ele passa para a categoria de particular. Voltando ainda à questão do Uber Santos, o vereador Ademir Pestana está com um projeto proibindo a entrada do serviço aqui. Ele conversou com vocês do sindicato? Vocês opinaram? Ou ele comunicou a vocês que ia ter essa iniciativa? Não, o vereador Ademir Pestana não procurou a gente. A gente acha que a proposta é positiva, porém nós enviamos a outro vereador, ao Murilo Barletta, sugestões da gente para melhorar esse projeto. A iniciativa foi boa, só que falta muita coisa nesse projeto. Por exemplo, dizer de quem é a atribuição de fiscalização, a multa para quem faz esse tipo de transporte, a multa ao estabelecimento comercial que oferece esse tipo de transporte, não só ao Uber, a todo e qualquer transporte clandestino que estiver sendo feito. A gente levou a proposta para melhorar esse projeto de lei. Que é fundamental ouvir quem trabalha para se fazer uma proposta, um projeto realmente que funcione. Para a gente lá, ele só mandou um e-mail dizendo que já tinha feito a proposta e o teor da proposta, mas não fez pergunta. Não. O Murilo Barletta, a gente tem um canal aberto com ele, sempre atendeu a gente muito bem e novamente nós estamos contando com o apoio dele para tentar melhorar isso. Aliás, um abraço ao vereador Murilo Barletta. Estamos aguardando o Murilo Barletta de novo aqui no nosso programa para a gente poder debater com ele em alto nível, como já foi das vezes que ele esteve aqui. Em relação ao projeto do vereador Ademir, vocês querem participar, ter mais o que contribuir, porque afinal de contas vocês trabalham lá. O governo federal já informou que essa questão vai caber aos estados e municípios. Vocês pretendem conversar com o prefeito Paulo Alexandre? Estão articulando em relação a isso, para ele também entender a posição de vocês e auxiliar no que for preciso? Não, o nosso contato, primeiramente, foi com o vereador Murilo Barletta. Lógico que todo apoio é sempre bem-vindo, mas nós estamos aguardando a resposta dele e o governo federal, ele não pode colocar regras sobre o transporte municipal. Isso, a Constituição diz que isso é atribuição do poder público municipal. Por isso que é sempre a municipalidade que tem que ditar as regras para esse serviço. Não, inclusive, naquela reunião que a gente teve lá, que você até citou, o Uber é uma coisa do momento. Mas tem muita gente clandestinamente fazendo que serviço. Tá indo na onda do Uber, já dizendo vinha, que é Uber. Hoje é o Uber. Tá, agora ele entrou na do, entendi. Sim, mas já, né, aquela... Pegava um carro comum e... Não, isso acontece, e principalmente no terminal de passageiro. Na temporada de navio. A concorrência A gente enfrenta uma grande dificuldade lá com a concorrência desleal, e isso às vezes é deixado de lado. Eles oferecem um serviço clandestino, as pessoas, o turista, muitas vezes é desavisado, ele entra no carro que ele pensa que é táxi, não é táxi. Essas pessoas, elas tiram o trabalho de quem é cadastrado, do taxista regular, e ainda põe em perigo a vida das pessoas. Isso às vezes é deixado de lado, mas a gente não pode esquecer isso. E a gente que trabalha com carro ou com van? Ou com carro um pouco maior? As duas coisas? As duas coisas. E isso atrapalha muito, e não só atrapalha ao táxi, ele atrapalha quem está regularmente instalado lá dentro do terminal. Atrapalha todo o processo que envolve ali o serviço que é oferecido. Exatamente, atrapalha muito. O credenciamento, Lélia, é feito pelo Concais e pela CT? Como é que a CT opera do lado de fora? Como é que funciona essa o credenciamento é feito pela CT. A CT, ela põe um selo, você tem que passar por uma vistoria. Uma vistoria no carro, né? Exatamente, e a CT te credencia a trabalhar ali dentro. O Concais, ele abre as portas e lá dentro a CT também faz a fiscalização para ver se aquele taxista pode estar ali e vai coordenando o serviço ali. Quantos taxistas têm permissão para trabalhar lá no Concais? Quantos quiserem. Aí não tem rotativo, limite, né? Não tem um número fixo. Não, mas ele tem que passar por essa vistoria, ganhar o selo, assinar uns termos de responsabilidade lá também, de tratar o passageiro, não cobrar mala, né, no porta-mala, todas essas coisas. No passado acho que a gente chegou a 500 táxis lá. 500 táxis. Existe alguma parceria com a prefeitura para se qualificar o motorista em relação ao inglês, ao espanhol? Hoje não existe nada. A gente passou... Teve muita coisa que foi falada na Copa do Mundo. Da Copa do Mundo, que também foi uma grande decepção.
né? Chamaram a gente para muitas reuniões. A impressão que se dava é que a gente ia faturar muito dinheiro. Que ia ser uma invasão de turistas. E acabou que o táxi ele foi muito prejudicado, que ele perdeu muito espaço de trabalho. Pontos de táxi eles simplesmente foram aniquilados, porque aquilo serviu de espaço para parar ônibus, para parar viaturas, e a gente se sentiu meio abandonado na época. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Seria importante ter uma parceria com o poder público, de preferência, que pudesse dar essa qualificação para os motoristas. Sim. Principalmente Santos, que tem uma pretensão turística. A qualificação em todo o setor ela é sempre bem-vinda, é sempre positiva, né? Você falar um outro idioma, você atende bem e é uma coisa boa até para a tua vida, para a tua cultura. Vai seguir tua com família. você, independentemente de você continuar ou não a ser taxista. A cultura não tem, o conhecimento e a cultura ele não tem preço, né? Você leva aquilo até o final. Senhores, eu vou tocar no assunto agora, que vocês já devem ter comentado. A construção do túnel ligando Santos a Guarujá facilitaria para vocês? Muito. Facilitaria principalmente muito. No verão, na temporada de navios que tem aí, que muito passageiro quer ir no Guarujá, quer ir conhecer o Guarujá e acaba não indo por causa da fila. Você chega, não, então deixa, a fila está muito grande, eu não... Então o túnel facilitaria bastante. Inclusive o vereador Murilo, a gente levou uma sugestão a ele e ele apresentou um projeto solicitando a prioridade na fila da balsa ao taxista com passageiro. Se a fila, se tivesse aquela fila muito grande, até para incentivar, né, interligar as duas cidades, o taxista ele passa na frente. E esse projeto, por uma grande estranheza, ele parou. A diretoria jurídica da Câmara dos Vereadores, ela alegou que era um projeto inconstitucional, que ele feria a Constituição. A gente ficou muito surpreso com isso, porque no Guarujá existe uma lei que ela dá prioridade ao taxista. Justamente falando ao contrário do que diz. Eu não sei se a Constituição no Guarujá é outra, que né, um canal atrás da cidade é outra. Existe uma lei lá e aqui em Santos a diretoria jurídica diz que não é possível. E seria uma forma de se incentivar o turismo, né? Porque o turista está aqui no momento, ele não vai ficar aqui sempre, né? Exatamente. Seria uma forma de se dar boas-vindas até ao turista, que muitas vezes, como vocês estão falando, desembarca no cais do terminal de passageiros, pega um táxi e já quer sair para conhecer a cidade. Então ele precisa de tempo. Muitas vezes o navio chega de manhã e vai embora no final da tarde. Precisa haver uma velocidade. Outra coisa também que eles podiam fazer muito é nos locais turísticos, um espaço para você parar e esperar o cliente. Eles uma baia. Falam muito, visite, vai na casa do café. Onde é que você vai parar para esperar o passageiro na casa do café? E você não pode largar o cara ali, você se perde e tudo. Então, pelo menos nesses pontos turísticos, tem uma vaga reservada para isso. Olha, estaciona aqui, enquanto você aguarda com o cliente, vai lá, Museu Pelé, todas essas coisas. Até o contrário. O taxista, às vezes, ele quer prestar um bom serviço, ele com um turista ou do exterior ou um turista brasileiro, o taxista ele tem orgulho de mostrar a cidade de Santos, que é uma cidade muito bonita, uma cidade legal, o pessoal tem muita coisa para conhecer, só que às vezes ele, por exemplo, ele vai ao centro histórico, ele não tem onde parar. Às vezes ele é autuado pela agenda CT. Em algumas situações ele é multado por conta... Ele está prestando um bom serviço para a cidade e ele acaba pagando um preço muito caro. E acaba sendo punido pela cidade que ele está mostrando. E esse negócio da fila, ela ia atender não só ao turista, mas como também a pessoa que sai do Guarujá e muitas vezes ela vem se tratar clínicas médicas de hospitais em Santos. Eu na minha cabeça, eu não acho justo essa pessoa ter que ficar na fila. Ela está fazendo um tratamento médico. É um caso excepcional, né? E se o taxista tivesse essa prioridade, dentro de um táxi, passaria à frente. Isso, a gente fala, não é em nome do táxi, mas é uma situação que ia favorecer muito as duas cidades. Porque a gente não está pedindo para passar vazio, entendeu? É com o cliente, é para priorizar. Lógico, a gente vai estar ganhando, porque vai mais tempo voltar para tentar pegar uma outra corrida. E vocês estão prestando um serviço também, né? Sim. Além de levar a pessoa para um determinado lugar numa emergência, tem a questão também do rapidez. Vocês eventualmente vão estar substituindo até uma ambulância que poderia estar atendendo um caso mais grave de alguém que tem algum mal e que eventualmente, rapidamente, sendo bem atendido. É uma coisa que não tem sentido. A pessoa que ela faz uso do táxi, primeiro ela quer conforto, só que ela quer agilidade. Conforto e rapidez.
Então, não tem sentido você pegar um táxi e ficar 1 hora parado numa fila da balsa. É melhor a pessoa atravessar e, se souber nadar, vai nadar. Pega a barca e pega um táxi do outro lado, né? Não tem sentido. Se a pessoa está ali dentro... Quer dizer, vocês perdem uma corrida Sim. por conta da... Em Santos, a gente esbarra muito nisso, na falta de vontade. Tudo é mais difícil em Santos, Tudo né? é muito complicado. E se fala muito em turismo, incentivo ao turismo, só que é tudo muito difícil. Por exemplo, eu vou citar o caso do Centro de Convenções de Santos. É um centro de convenções muito bom, as pessoas de fora elogiam muito. Ali tem eventos ali que tem a frequência de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, e o táxi não pode ficar ali dentro. Não pode entrar. Ele entra... Você pode entrar, mas não pode ficar lá. Não pode, ele tem que seguir aqueles 15 minutos de tolerância que tem ali. Então você tem que entrar, desembarcar o passageiro e sair. Às vezes a pessoa ela sai daquele evento, do congresso, daquela feira, ela tem que caminhar até a rua. Até o ponto mais próximo, ou até o eventualmente. ponto. Isso a gente imagina num dia chuvoso. Como é que essa pessoa sai dali? O ponto mais próximo é na costa. É quase ali do lado 500 metros. quase em frente à Prodesan. Isso ali. Bem longe. A impressão que essa pessoa vai levar da cidade de Santos. Eventualmente, se a pessoa quiser ligar e pedir um táxi lá dentro, aí pode. Ele entra e sai. Pega Só e que ele sai. tem que também contar que a pessoa já esteja lá, porque se ele passar dos 15 minutos... Ele tem que pagar o estacionamento. Ele pagaria o estacionamento como se tivesse... É um verdadeiro absurdo. Exatamente. Como é que você incentiva o turismo dessa maneira? Por exemplo, no Museu Pelé, ali é ruim de estacionar, né? Ali a prefeitura criou um ponto ali, bem próximo ali, em frente à igreja do Valon. Mas no caso do que o Walter falou, por exemplo, de uma baia, de um local para se aguardar o passageiro, ali não tem. Não. Porque se você quiser passar na frente do museu, você tem que passar no caminho do bonde, Exatamente. se equilibrando ali entre os trilhos, para poder fazer a conversão na rua do fundo. Se quiser dar um 360 com o passageiro. O Museu Pelé, vocês sentiram algum tipo de melhora em solicitação de corrida? Como é que está para vocês ali? Não, eles fizeram até uma parceria com o sindicato, uma época, e com todos os taxistas, se o taxista levasse, isso foi muito importante, porque incentiva o taxista a levar alguém lá. O taxista com passageiro, ele entrava e ele não pagava o ingresso. Gratuito, Isso foi sensacional, isso no verão, isso funciona muito bem. Funciona muito bem. E o Museu Pelé, quem não teve a oportunidade de conhecer, deveria conhecer. Você conhece lá? A gente foi chamado para ir lá É um nessa espaço reunião, muito bonito. E eles apresentaram para a gente tudo lá, não foi? Não, é coisa de primeiro mundo aquilo ali. O perfil do turista que pega táxi aqui em Santos é o turista de cruzeiro, é o turista que vem de São Paulo, é um turista eventualmente estrangeiro? A gente tem muitas empresas de navegação, por exemplo. Sim. Vocês têm esse tipo de perfil definido? Depende muito da época do ano, né? A gente tem gente de fora o ano inteiro em Santos. A cidade de Santos ela mudou muito. Antes era aquele turista de um dia. De temporada, né? Mais do verão. Hoje não é mais. Hoje o turista que vem a Santos não é um turista bom. Ou é o turismo de negócios, ou é o turista que ele está disposto a pagar uma diária no hotel e conhecer a cidade sem pressa. Esse turismo é muito bom. Aquele de um dia, que graças a Deus diminuiu muito, para o táxi ele não ajuda em nada. O cliente ideal. Não. Não, e o taxista é a porta de entrada da cidade. É o cara cartão de desembarca na rodoviária, a primeira impressão que ele vai ter da cidade é através do taxista. Pô, tem um hotelzinho bom que você possa me recomendar? Tem um local que eu possa jantar, tudo isso é a gente que vai... E falando da rodoviária, o turista hoje ele desce na rodoviária, isso também a gente está encontrando uma certa dificuldade, que nós já solicitamos aquela pintura daquele ponto. É ruim ali, a rodoviária está num... Não, e o taxista ele tem o espaço. Então aquele ponto de táxi, ele tem que ser respeitado, porque muita gente para ali para pegar e deixar passageiro. E as pessoas estacionam o carro particular ali, por quê? Porque as vagas não estão pintadas. A gente está encontrando uma dificuldade muito grande ali, inclusive sinalização vertical. A gente já solicitou a CT. Atenção, CT, presidente Antônio Carlos Silva Gonçalves, atendeu que o pedido do sindicato do presidente Samuel pintar lá a demarcação das vagas. Quantas vagas são ali, Samuel, na rodoviária? A rodoviária são quase 50 vagas ali, né? Ele dá a volta na praça, assim. Ele dá a volta na praça. Começa ali e depois dá uma voltinha ali, na praça. Não tudo tem reservado pintura. a taxista. Ali está sem pintura, a gente já solicitou. E as pessoas, os taxistas, eles cobram a gente.
O presidente do sindicato, já solicitamos isso. Está falando publicamente aqui no programa, no TV Com Debate, que já pediu. Estamos aguardando, Antônio Carlos, a pintura das vagas. Isso vai ajudar muito a gente. Porque causa uma situação, né? O motorista, eventualmente, que venha, não está demarcado, é a primeira coisa que ele vai falar, né? Mas onde é que está o dizendo que é vaga de táxi? Isso, aí junta a pessoa que já não está num dia muito bom, e pega um taxista também que já está num dia pior ainda. Evitaria grandes transtornos. Chega até em vias de fato, né? Isso é ruim para todo mundo. Vaga hoje em dia em Santos, para se estacionar, nem com vela e reza, né? A pessoa tem que ter muita sorte. E vocês estão sofrendo isso com a desativação de alguns pontos? Sim, é outro problema. Está se priorizando a vaga para carros particulares. Mas aí até, desculpa, Samati, a gente entende que a mobilidade urbana, lógico, ela tem que funcionar determinados horários, lógico, a Conselheiro Neves, que foi o ponto do Carrefour, tirar para facilitar. Só que eles não perguntam para a gente antes, aonde que pode ser colocado esse ponto? Chega que joga ali. Pô, chama a gente, a gente vai precisar tirar esse ponto aqui. Onde que seria melhor para vocês para a gente recolocar esse ponto? Mas não tem esse diálogo, infelizmente não tem esse eu posso diálogo. citar 2 pontos aqui. Por exemplo. Um ponto da Lobo Viana. Sim. Esse ponto ele foi... Para o nosso telespectador situar, Lobo Viana à esquerda, antes de chegar no cruzamento com Oswaldo Cruz. Isso. Exatamente. Onde, inclusive tem uma cabine da CET ali. Então, havia um ponto ali. O ponto era no lado direito. Aí mudaram para o lado direito. Não. Ali na Lobo Viana com Oswaldo Cruz, aquele ponto ele tem 2 partes. Isso. Uma parte é bem na esquina da Oswaldo Cruz, no lado direito. Aquele ponto permaneceu. A segunda parte do ponto era do lado esquerdo. O taxista conhece aquilo como a mangueira do ponto. Isso por conta da proibição do estacionamento, após as 17 horas, aquele ponto é desativado. Nós já solicitamos à CT que transfira aquelas vagas para o lado direito. Para se aumentar... Não, é só você tira as vagas do lado esquerdo para o lado direito. Então aquele ponto vai ficar o dia inteiro lá direito, não atrapalha a vida de ninguém. E você pode até gerar alguma coisa para a cidade, que você colocaria onde é a vaga do táxi no lado esquerdo, um estacionamento regulamentado. Eu acho que é uma ideia viável, nós também já solicitamos. E o ponto do Canal 4 com a Francisco Sampaio. Que por conta da obra, a gente também solicitou a permanência do ponto na Francisco Sampaio, aqui no Canal 4. Só que a gente está encontrando uma grande dificuldade que alguns comerciantes, que eu acho que não tem muita facilidade de dar uma caminhada, eles querem deixar o carro dele na porta do comércio. E ele esquece que o táxi ele presta um serviço para toda a comunidade e até para o cliente desse comerciante. E outra coisa, o comércio que tem um ponto de táxi na porta é assaltado. Eles esquecem disso. Existe um movimento, tem sempre gente, né? Comércio que tem pônei táxi nunca vai ser assaltado. Você junta ali 10 homens ali na porta. Vai ter sempre um movimento. O taxi geralmente ele não fala muito baixo. Aquilo já chama atenção. Ali tem movimento. O mau elemento ele já olha, opa, ali tem 10. Vai que um daquele reage, ele já não vai assaltar aquele lugar. O comerciante ele esquece um pouco disso. Então a gente não é contra isso, a mobilidade. Só que acho que chama a gente para conversar, sentar, não fica melhor aqui, fica melhor ali. É estranho que as decisões sejam tomadas sem ouvir uma das partes interessadas. Porque vocês têm muito, acredito que vocês têm muito a contribuir para a cidade. Sim. E muita coisa, gente. A gente pode falar, principalmente sobre o trânsito. Alguns pontos a gente também não pode perder a credibilidade. A gente foi consultado. Mas, por exemplo, nesse da Lobo Viana foi uma grande decepção. No hotel que foi construído ali no Canal 3, onde era o antigo Clube 15, houve uma mudança de localização do ponto. Vocês foram ouvidos nessa situação? Sim, ali a gente foi consultado. No começo toda mudança é traumática. Mas hoje a CT ela conseguiu equalizar, onde tinha colocado uma parte do ponto não deu certo, mas isso já foi alterado para o canal. Hoje como é que está ali? Uma parte do ponto ele é na Washington Luiz, sentido praia. Na calçada do hotel, porque antes ficava na calçada do canal. Isso, tem uma parte do ponto na porta do hotel e outra parte do outro lado do canal. Na Pindorama? Não. Onde era o Shopping Santista ali? Bem na esquina da praia. Sim. O taxista dividido, então tem no canal do outro lado, na pista centro-praia. Isso. Na pista centro-praia, exatamente. O taxista ele visualiza, quando sai um táxi na porta do hotel, ele dá a volta. Então se faz um ali. Isso então ficou muito bom, ficou bom. Vocês foram ouvidos nessa... Vocês sugeriram isso ou a CT veio com essa proposta? Não, a gente sugeriu... O ideal era permanecer onde estava.
Do lado esquerdo, na calçada do canal. Mas por isso que o Walter falou, que a gente é favorável à mobilidade, que isso também ajuda a gente, então a gente também não pode ser radical em nada. Então, a mudança, a princípio, ela não foi boa. Mas depois a CT ela conseguiu ajustar isso e hoje está bom, hoje não está ruim ali. E vocês têm... a parceria com a CT é muito importante, né? Sim, Tanto sim. para um lado quanto para o outro. Sempre. A gente só gostaria de ser mais ouvido, né? Então, de fazer essa parceria andar mais. Mais ouvido. A gente tem setores lá que tem uma grande facilidade de contato, mas tem setores que a dificuldade existe. A gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria agradecer demais a presença do Samuel Fonseca, presidente do Sinditaxi. Esteja convidado para novas visitas aqui ao nosso programa com o tema de mobilidade urbana, que é sempre interessante e útil para o nosso telespectador, eu tenho certeza. Walter dos Santos Júnior ou Walter Santos Júnior? Walter dos Santos Júnior. Presidente da Associação Disque Táxi, também diretor do Sinditaxi. Muito obrigado, senhores, pela presença. Obrigado. O programa está de portas abertas para quando vocês quiserem retornar. Muito obrigado. Telespectador amigo, muito obrigado. Acredito que o programa de hoje tenha sido muito útil, tenha tirado muitas dúvidas, tenha esclarecido você a respeito de mobilidade, a razão do serviço do taxista, a importância do serviço do táxi para a mobilidade, para servir as pessoas. Muito obrigado, telespectador. TV Com Debate volta amanhã. Um abraço a todos, boa quarta-feira e até amanhã.